Bom dia, irmão e irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja sobre a sua família neste domingo. Estamos aí com mais uma escola dominical. Estamos juntos, ainda que virtualmente, para glorificar o nome do Senhor Jesus e sermos cheios da sua presença, do seu amor, que é derramado sobre a nossa igreja. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos o horário dos nossos cultos, que você pode estar acompanhando as nossas programações e estar sendo edificado pela palavra do Senhor na sua vida. Nós temos um culto nas terças-feiras, às 9 horas da manhã, chama-se Mulheres no Altar. É uma bênção, irmão, essa palavra, logo pela manhã, numa terça-feira. Se você tiver essa oportunidade de assistir ao vivo, esteja acompanhando. Aí nós temos também as nossas reuniões de oração, às quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos também culto de cura e libertação, toda sexta-feira, às 19h30. E temos a nossa escola dominical, como hoje, são aulas gravadas, mas que são disponibilizadas no YouTube para que você possa acompanhar as aulas dos nossos professores. E temos também, aos domingos, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração, esse transmitido ao vivo. De toda essa programação exposta aí em tela, com exceção da escola dominical às 9 horas da manhã, que é gravada, mas todas as outras programações são ao vivo. Você poderá nos acompanhar no Facebook da nossa igreja, Igreja Metodista em Vila Penteado. E todos os cultos que são transmitidos ao vivo, eles são gravados depois da transmissão e são disponibilizados também no nosso canal do YouTube. Você poderá acompanhar, se você não tiver disposição no momento no horário do nosso culto, você poderá assistir depois que ele já foi transmitido, acompanhar o culto gravado. Está lá no YouTube, Igreja Metodista em Vila Penteado, juntamente com as nossas aulas da escola dominical. Toda semana existem publicações novas para que você seja edificado. Estude a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra pronta para o seu coração, para que você seja edificado e que você possa crescer na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o tema A graça de Deus fortalece. A graça de Deus fortalece. É muito bom a gente saber, amados irmãos, que nós temos um Deus que tem um olhar dedicado ao seu povo. Nós temos um Deus que fica com o seu olhar constante sobre nós, né? E isso é graça de Deus, é o amor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. E para falar sobre esse tema da graça de Deus, amados irmãos, eu vou ler com os queridos a palavra do Senhor que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 9 ao 10, que diz o seguinte: E disse-me ainda, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavras do apóstolo Paulo. Certamente o apóstolo Paulo era um homem que sabia do que estava falando. O apóstolo Paulo, depois que teve a sua conversão, ele se preparou, ele buscou conhecimento, ele se permitiu ser cheio do Espírito Santo,
Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Paulo. A graça de Deus foi abundante sobre a vida dele. E ele deu espaço para que o Espírito Santo de Deus pudesse transformar os seus pensamentos, transformar o seu estilo de vida. Porque até então Paulo era conhecido como perseguidor dos cristãos. Uma vez que a graça de Deus o alcançou, então ele tem uma transformação nos seus pensamentos e no seu estilo de vida, passando a ser anunciador da palavra de Deus. Naquela época existia uma perseguição aos cristãos por não se querer que este evangelho fosse espalhado, por não se querer que o nome de Jesus Cristo viesse a ser conhecido. E Paulo, como ele tornou-se um pregador da palavra de Deus, todas estas situações que nós lemos aí, as fraquezas, as injúrias, perseguições, angústia, Paulo sentiu na pele todas essas situações. Ele foi perseguido, Paulo foi preso, porque ele anunciou o nome de Jesus Cristo. Paulo foi torturado para que ele pudesse negar a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Paulo, ele foi ridicularizado por aquelas pessoas que o prenderam, porque certamente era como se fosse hoje uma pessoa falar: você era dos nossos, agora você está do outro lado. Como pode você ter feito uma alteração dessas em sua vida? Então ele era motivo de chacota, de piada, era também como se fosse um prêmio, né? De estar pegando a Paulo e prendendo a Paulo. Paulo, ele foi jogado ao mar, né? Ele foi tido como uma praga por algumas pessoas, pensando em que as coisas estavam acontecendo, não dando certo para eles, porque havia a presença de Paulo. Então, nós vemos que Paulo, ele sabe muito bem o sofrimento na carne, pela sua dedicação no anunciar a palavra de Deus. Então, esse contexto do versículo na vida de Paulo fazia muito sentido. E eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que hoje as dificuldades e os problemas que nós passamos, eles são minorizados se comparados ao que o Paulo passou, né? Não estou dizendo que todas as pessoas não têm problemas grandiosos, semelhantes a que Paulo passou, mas na nossa grande maioria, as nossas situações de dificuldade são situações que não pode se comparar ao risco de vida que Paulo passou, porque ele corria risco, sim, de ser morto. Hoje, os nossos problemas, muitas vezes, não nos ameaçam de morte, né? Eles trazem sobre nós preocupações, trazem sobre nós tristezas, mas nada que a gente não consiga superar com o tempo. Mas mesmo assim, as tristezas e as situações difíceis sobrevêm sobre a nossa vida, né? Por isso que nós devemos nos apegar ao nosso Deus, porque Ele derrama sobre nós uma graça tal, um amor tão grande, que Ele disponibiliza a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que Ele possa interagir com o nosso espírito, para que a gente venha a absorver da presença dele sobre nós, e aí então as nossas preocupações, elas são acalmadas pela presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem sobre nós nos momentos das nossas fraquezas, e aí então o Espírito Santo, que tem poder sobre todas as situações, não existe nada que foge do controle da presença do nosso Deus, e então quando ele vê que nós estamos fracos, ele derrama sobre as nossas vidas momentos de sabedoria, porque se nós estamos constantemente buscando a presença de Deus sobre a nossa vida, nós aprendemos a presença do Espírito Santo de Deus, e nós temos sabedoria que vem do céu sobre as nossas vidas, para que a gente saiba comportar-se
de uma maneira tal nas nossas fraquezas que a palavra de Deus vai direcionando os nossos passos e a gente vai conseguindo, então, driblar as dificuldades das nossas fraquezas. Certamente, amados irmãos, alguns de nós sofremos injúria, somos acusados muitas vezes, sem muitas vezes nós sermos de fato o culpado, não é? E aí, então, quando isso ocorre, quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas e traz um consolo. O Espírito Santo de Deus nos abraça e diz: eu sei o que você está passando. Eu sei que você não tem culpa sobre todo esse processo que está acompanhando a sua vida. Mas eu estou contigo e eu sei que no final dessa história você sairá ileso. Né? Eu sei que muitos de nós passamos por necessidades, como diz a palavra que nós lemos. E aí, nas nossas necessidades, Deus trará para nós o conforto. Sejam elas necessidades, queridos irmãos, no aspecto de ter um ombro amigo, de ter uma palavra de direcionamento, necessidade, muitas vezes, também de um teto, necessidade de um trabalho. Muitas vezes nós estamos ali aflitos porque as portas estão fechadas e a gente bate, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai abrir esta porta para que a gente possa ter o conforto para as nossas vidas, para a nossa situação espiritual. Às vezes nós temos uma necessidade na área da saúde. Deus, eu estou tratando, eu estou indo ao médico, eu estou, Senhor, realizando exames, mas só o Senhor é quem pode tocar com sua mão poderosa e pode me livrar, Senhor, desta doença. Só o Senhor pode trazer sobre mim a cura sobre este mal que estou passando. Se essa é a sua situação, necessidade na área da saúde, receba da parte do nosso Deus o conforto para a sua vida, para que você tenha a certeza e a fé de que o Senhor está acompanhando cada passo, cada processo do seu tratamento. Descanse no Senhor, que o Senhor está contigo. Muitas vezes nós sofremos perseguições, seja pelo patrão, seja por um parente, que talvez tenha ocorrido alguma situação tal que ficou uma situação desconfortável e então nós somos perseguidos. Ou muitas vezes também nós somos perseguidos simplesmente pelo fato de sermos cristãos. As pessoas fazem chacota com a gente e muitas vezes nos tiram do lado, ou muitas vezes as brincadeiras que fazem, todas elas têm o objetivo único e exclusivo de atingir a nós para que venha a nos menosprezar. Mas quando nós somos perseguidos, aí então o Senhor Deus coloca nos nossos lábios palavras de ousadia, palavras que a gente se lembra das meditações na casa do Senhor, nos cultos que frequentamos, nos momentos em que nós lemos a palavra de Deus, e Deus coloca em nossos lábios palavras de ousadia, que faz com que nós saiamos feliz, alegre de situações de perseguições. Muitas vezes também nós passamos por situação de angústia, coração amargurado, um coração entristecido, angústia que a gente fica que não quer ver ninguém, não quer sair de casa. Em nome de Jesus, se essa é a sua situação, creia no poder e na graça de Deus que está sobre a sua vida, porque Deus vai colocar no teu coração uma certeza tal de que esta angústia vai ter fim. Não há angústia, não há tristeza, não há dor que perdure, porque nós temos uma certeza que o nosso Deus, Ele tem todo o controle, todo o domínio na sua mão. Ele tem poder para dar um basta a toda situação de angústia. O nosso Deus é um Deus zeloso.
É um Deus que ama tanto o seu povo, que mandou o próprio Filho para morrer pelas nossas vidas. E desta forma, para que nós venhamos a viver a plenitude da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso é graça de Deus. Mesmo nós sendo um povo, muitas vezes, amados irmãos, um povo rebelde, um povo que escuta a palavra de Deus e muitas vezes nós decepcionamos este nosso Deus. Mesmo muitas vezes nós sendo um povo que vira as costas para o nosso Deus. Quando eu tiver um tempo, eu vou à casa do Senhor. Quando eu tiver um tempo, eu vou escutar o culto, eu vou assistir ao culto. Quando houver uma oportunidade, quando eu não tiver nada para fazer, aí então eu vou escutar ou eu vou meditar na palavra de Deus. Mesmo nós sendo um povo muitas vezes rebelde, o Senhor ainda assim abre, escancara as portas do céu e derrama a sua graça sobre todo aquele que crê e aceita e declara o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Voltando ao texto, todas estas situações de dificuldade Paulo passou. Por isso que ele diz que na minha fraqueza eu me glorio, porque quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. E é essa palavra que o Senhor traz para a sua vida hoje, para que nos nossos momentos de tribulação, de tristeza, em que o nosso espírito fica enfraquecido, que nós tenhamos a convicção e a certeza de que a graça de Deus, ela é derramada diariamente sobre as nossas vidas. Ela é renovada logo pela manhã, todos os dias. O Senhor renova sobre nós a alegria, a força, a vontade de estarmos mais um dia buscando a presença de Deus. Que o Senhor renove sobre a sua vida, que o Senhor derrame sobre a sua vida, não só hoje, mas todos os dias, a graça abundante que vem da parte do Senhor. Amém? Queria orar com você agora. Pai amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Deus, eu quero pedir, Senhor, que neste momento o Senhor fale, Senhor, com este coração que possa estar passando por alguma situação de angústia, de perseguição, de injúria, ou Senhor, de fraqueza. Que o Senhor possa entrar com a sua presença, Senhor, sobre esta vida, ó Pai, trazendo sobre eles, ó Deus, o conforto, trazendo sobre eles a ousadia, trazendo sobre eles, ó Pai, a certeza da vitória, trazendo, Deus, uma palavra de sabedoria, Senhor, que só o Senhor tem para dar. Fortalece, Senhor, a sua igreja. Fortalece, Senhor, o seu povo. Ó Pai, faça-nos andarmos com passos, ó Pai, firmes, alegres, regozijantes na sua presença. Que seja assim sobre a nossa igreja metodista em Vila Penteado. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Receba, amado irmão, da parte do Senhor, a renovação da graça de Deus e seja fortalecido por essa presença em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.